Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Por favor, não deixa de se inscrever e se gostou do vídeo já manda seu like. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma pequena série de 4 vídeos, onde vou abordar cerca de 10 pontos aí sobre como conquistar a sua primeira moto e o que você precisa ter em mente antes de pôr seu projeto para acontecer, beleza? Então fica aí de olho nos próximos dias e acompanhe a atualização do canal. De maneira geral, a primeira moto, ao meu ver, é um dos pontos mais importantes para quem está começando de fato no mundo das duas rodas. Seja para quem nunca dirigiu uma moto de fato para além do que é utilizado ali na autoescola, bem como com quem não tem experiência em dirigir em cidade ou em estrada. Essa primeira escolha tende a impactar a experiência de pilotagem para o resto da vida, porque é assim, afinal, provavelmente é a primeira vez que você vai investir em um produto que vai te dar muita liberdade e facilidade de deslocamento, até mais que carro em certas situações. Antes de mais nada, vou deixar aqui uma pequena provocação inicial e um pequeno comentário sobre isso, beleza? Escuta aí. Por acaso você já pensou em começar buscando entender suas necessidades e sua realidade antes de comprar uma moto? Bom, é bem normal as pessoas se deixarem levar por um forte desejo de ter uma moto, mas é bem comum não ter a clareza dos motivos de querer comprar uma moto. Motivos esses mais fundos do que o simples para ter mais liberdade, sabe? Além disso, há também uma forte tendência aí em não saber que tipo de moto adquirir, justamente por falta dessa reflexão. Comprar uma moto só por comprar ou para preencher alguma lacuna imediata na sua vida, para que pode direcionar por um caminho não muito bacana do ponto de vista de dívidas, riscos e alguns outros problemas, não é muito bacana. Sendo assim, uma moto é um investimento pesado e vai muito além do que só a moto em si. Há diversos outros custos que ficam às vezes escondidas e que muitas pessoas assim acabam não prestando atenção e acabam entrando num poço sem fundo. E além disso, é preciso que você tenha clareza de como vai pilotar essa moto. Ter clara noção de responsabilidade dobrada, mais do que dirigir um carro. Assim, o que diferencia um carro de uma arma, ou um carro ou uma moto de uma arma em si, é o quão rápido e o quão inconsequente você pode estar pilotando em vias com pessoas, animais, outros carros, caminhões e outras motos. Sendo assim, vamos começar a entender essa sua necessidade de fato, beleza? Puxa aí um celular, teu celular, um caderno, um tablet ou qualquer outra coisa que você possa usar para anotar as perguntas e responder essas perguntas enquanto eu vou discorrendo aqui nesse vídeo. Usa essas anotações aí para te guiar na escolha do modelo de moto ideal para que você esteja dentro, para que ela esteja dentro do seu gosto, sabe? Beleza? Então vamos seguir aqui. Começa anotando aí começa aí buscando a sua altura e seu peso. Anota aí. É importante você entender o quão pode impactar aí a altura e o seu peso na moto que você vai escolher. Pois existem modelos de motos que podem se adequar melhor a essa sua estatura física e sua proporção física. Afinal, usar uma moto que possa não ser muito compatível com sua altura pode gerar riscos desnecessários ou lesões que poderiam ser evitadas. Por exemplo, uma moto muito alta para você, a ponto de você não conseguir encostar os pés no chão direito, pode facilmente derrubar, a depender do contexto de parada ou de subida na moto. Já motos muito curtas e baixas para o seu tamanho podem gerar dores na lombar, costas, ombros, punho, cotovelo, joelho, enfim, tudo isso a longo prazo ou depende de quanto tempo você estiver pilotando ela. Esse é um dos motivos para algumas pessoas falarem por aí que para comprar uma moto é importante que você vá testar ela numa concessionária. Se a moto te vestir bem, significa que você vai poder ter menos uma preocupação na busca de um modelo específico. Onde é só observar o tamanho geral da moto, a distância do banco para o chão, se seus pés ficam aí relativamente seguros para equilibrar a moto ao sentar nela e o quão esticados ficam seus braços para segurar o guidão. Se você sentir que não está tendo que se esticar todo para poder ficar bem na moto, ou ficar com o pé em falso em algum sentido, significa que você vai ter uma boa opção aí para poder seguir, beleza? Ponto 2. Pergunta 2, na verdade. Qual a distância você pretende percorrer diariamente ou semanalmente com essa moto?
Entender esse ponto pelo menos para ter uma boa noção, isso vai te ajudar a imaginar o custo médio por mês ou por semana de combustível que você vai estar aí gastando. E obviamente isso precisa entrar no seu planejamento financeiro para conseguir manter a moto que você quer adquirir. É nesse ponto que vale pesquisar quantos quilômetros a moto pode fazer com um litro de gasolina. E tem até alguns youtubers que falam aí que, por exemplo, a MT-03 vale a pena para quem é dono de posto de gasolina, sabe? Ou quem é muito rico. Enfim, brincadeiras de internet à parte, vamos seguir para próxima pergunta. Qual é o tipo de trajeto que você vai estar fazendo? No dia a dia, ou na semana, ou de vez em quando? É bom levar isso em consideração. Vai ser trajetos urbanos, rodovias, estradas de areia e barro, tem muitos buracos, é um pouco de cada. Ao entender o tipo de trajeto, fica mais fácil pensar em um modelo de moto mais adequado ao ambiente ao qual você irá trafegar. Existem motos que se adaptam a qualquer terreno, outras são mais urbanas, outras voltadas para longas rodovias e outras para off-road. Então, é sobre entender o ambiente pela qual você vai trafegar fortemente durante os próximos anos e escolher a moto que irá te ajudar adequadamente no dia a dia. É matemática básica. Pneu ou moto não projetada para certos ambientes pode dar merda. Próxima pergunta. Qual é a sua renda fixa atualmente? E você tem alguma renda variável entrando aí na sua conta todo mês? Por que eu pergunto isso? Basicamente, sobre entender e aceitar a sua situação financeira atual. Isso é extremamente importante. É com essa compreensão que você vai conseguir saber o quanto você consegue bancar por mês, o que precisa ser pago e o que precisa ser pago aí para manter a moto, óbvio, né? Ver como se consegue lidar com os custos extras relacionados aos cuidados periódicos da moto, a segurança em geral da moto e a sua segurança também, com relação à compra de EPI, seguro, etc. E até analisar como construir uma reserva de emergência para a sua própria saúde. Saúde é essa no geral, financeira, o próprio corpo, etc. É para isso que a reserva de emergência serve. Para você ter uma grana para se socorrer ou socorrer algum conserto que você precisar ou socorrer algum ente, algum familiar querido seu. Próxima pergunta. O que você quer priorizar em uma moto? Você quer priorizar segurança, conforto, custo-benefício, economia, facilidade no trânsito, facilidade na manutenção, acesso a peças, estética, ronco, design, enfim. Entendendo o que você quer priorizar em um modelo de moto te ajudará a simplificar ainda mais a escolha das opções disponíveis para o seu contexto, facilitando a tomada de decisão da sua moto ideal. Próxima pergunta aqui. Por quanto tempo você pretende ficar com a moto? Ter a compreensão de quanto tempo você pretende ficar com a moto vai te ajudar a visualizar valores relacionados a custos com manutenção a longo prazo, troca por outro veículo e outros detalhes relacionados a um planejamento pessoal rumo aos seus objetivos. Beleza? Próxima pergunta. Você gostaria de uma moto zero ou prefere uma usada? Nessa pergunta entra um contexto relacionado às suas condições financeiras, bem como vai te dar uma visualização de aprendizados específicos relacionados a cuidar de uma moto zero e ter que cuidar de uma moto que já tem alguma quilometragem, não precisa mais fazer manutenção obrigatória, etc. No geral, são contextos similares, porém com seus detalhes. Por exemplo, uma moto zero tem uma garantia de fábrica por alguns anos. Moto usada, no geral, tende a não ter mais a garantia e ainda tem uma certa quilometragem a depender do uso do dono. Motos zero são obviamente mais caras que uma do mesmo modelo já usada, que pode ser até mais 50% mais barata em relação à nova. E é por isso que é necessário que você leve isso em conta e reflita sobre suas finanças para avaliar as possibilidades, bem como o seu desejo pessoal. Se você quer uma moto zero independente de qualquer coisa, então é isso, vai fundo. Próxima pergunta. Como você pretende fazer o pagamento da sua moto? Nesse ponto, você vai poder entender algumas possibilidades, como por exemplo, caso vá comprar uma moto nova à vista, obviamente você vai descapitalizar suas reservas. O que leva a uma pergunta: vale a pena nesse momento você desembolsar todo um valor específico para comprar uma moto zero à vista? Se você for financiar uma moto, já vai conseguir visualizar quanto consegue dar de entrada e simular os juros de um financiamento e por quanto tempo você pretende ficar pagando essa moto. Isso pode impactar no seu planejamento de escala de cilindrada e até de mudança para um novo modelo no futuro.
Se for comprar uma moto usada à vista, talvez o impacto nas suas reservas seja bem menor do que investindo em uma moto 0 km. Pois, como indicado anteriormente, motos usadas tendem a ser mais baratas, porém, requerem alguns cuidados específicos, atenção especial sobre o histórico dela, entre outros detalhes que são muito importantes serem analisados na compra de um automóvel usado. Acredito que essa reflexão deve ser uma das mais importantes para você levar em consideração para a decisão da sua compra. Ponto 9. Próxima pergunta. Como está seu score de crédito no Serasa, Boa Vista, SPC, etc. Entender seu score de crédito nas principais avaliadores de crédito do país é de extrema importância, pois é o seu score que vai te ajudar a conseguir boas cartas de crédito e descontos nos juros caso você opte por financiar uma moto ou até queira um cartão de crédito com um bom limite para fazer isso. Próxima pergunta. Você sabe quais são os custos extras de se ter uma moto? Essa é uma das principais perguntas que você deve pesar muito bem antes de assumir a compra de uma moto. E é aqui que devemos refletir em algumas perguntas anteriores, visando entender se em seu orçamento você consegue manter uma moto sem deixar aí endividado. Seguindo direto ao ponto, esses custos gerais são seguro, EPIs, jaqueta com proteção nos ombros, cotovelo e costas, luva com proteção e anteabrasão, calça com revestimento de Kevlar e proteção nos joelhos e quadril, ou pelo menos só nos joelhos, sapato ou bota específica para pilotar de moto, principalmente aí o capacete, entre outros EPIs que no momento futuro você pode até pensar em investir, mas se você tem condições de pagar para agora, mais fundo. Outros detalhes de custos extras: IPVA, documentação, emplacamento, se for uma moto nova, ou até o processo de transferência se ela vier do estado, e as manutenções periódicas da moto. Mesmo que a moto seja já usada, você vai ter que fazer uma periodicidade de manutenção e tudo isso tem custo. Vale você conversar com o mecânico para ter uma ideia de quanto é que custa a manutenção periódica de uma moto, tipo uma CG 160, uma Twister 250, uma Phaser, etc. E um último ponto. Você pretende customizar essa moto? Caso você tenha esse desejo, então já vale a pena você separar um tempo para entender os tipos de customização existentes, entender os riscos de uma customização em motos novas e usadas, como validar isso junto ao Detran da sua cidade, bem como separar uma grana para comprar as peças e a grana da mão de obra caso você não vá fazer essa instalação, você mesmo. Essa mão de obra você tem que ver junto ao seu mecânico. E caso vá fazer uma modificação muito drástica, tem um processo que você precisa seguir no Detran e esse processo gera custos. Depende do estado aí, pode ficar entre R$ 1.200 e R$ 1.600 só de processo aí interno do Detran para você pagar, para poder legalizar a sua moto. E você tem 30 dias, se não me engano, para poder fazer essa customização junto ao mecânico. Então, é cacete, é porrada. Tem alguns projetos que valem muito a pena porque a moto fica com você pro resto da vida ou você repassa porque algumas pessoas valorizam esse tipo de coisa. Mas a grande maioria da população normalmente não vai investir em moto customizada pelo seu gosto, entendeu? Mas enfim, após de ter feito toda essa sua análise inicial, bem como entender claramente o porquê de você precisar de uma moto, vai ficar mais fácil entender qual tipo de moto se adequa mais às suas necessidades. No próximo episódio, vamos abordar os tipos de motos que existem atualmente no Brasil, bem como seus respectivos níveis de popularidade, seus perfis de uso e visão geral de suas estruturas, reforçando ainda mais sua tomada de decisão em qual moto você vai decidir investir. Se gostou do vídeo, por favor, curte aí, se inscreve, compartilha com aquela sua amiga ou seu amigo que esteja pensando em comprar uma moto, um scooter ou um automóvel, né, no geral. Mas que assim, a gente não tem muita noção de qual seria minimamente viável para eles. Talvez esse vídeo aqui consiga ajudar eles a esclarecer um pouco as ideias. Mas enfim, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo até aqui e até o próximo episódio.